Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o nazismo e a Alemanha, ou a Alemanha e o nazismo. Vamos tentar entender como é que o nazismo surgiu e como ele assumiu o poder na Alemanha no período entre as duas guerras mundiais. Ok? Que é a famosa bandeira nazista com a suástica, né, o símbolo do nazismo. Para começo de conversa, vamos dar uma olhada rapidamente na definição de nazismo, a partir das ideias centrais do nazismo. Primeira coisa, lembrar que nazismo é a mesma coisa que nacional-socialismo. Por que que o termo original nacional-socialismo acabou dando origem, né, ao termo nazismo? Eu vou explicar mais adiante. Para nós, no momento, interessa o seguinte, que o nazismo costuma ser considerado o fascismo alemão. Então ele compartilha elementos comuns com o fascismo italiano. Por exemplo, o nacionalismo extremista, o antiliberalismo, desprezo pela democracia liberal, pelo pluripartidarismo, né, pelos direitos individuais, o antimarxismo, geralmente chamado de anticomunismo, mas os nazistas, assim como os fascistas na Itália, eram contra a social-democracia, que era um movimento marxista, né, moderado, então não era só contra os comunistas, era contra o marxismo de uma forma geral, em especial contra os comunistas. E o nazismo, assim como o fascismo na Itália, vai defender também o militarismo, no sentido do fortalecimento do poder militar da Alemanha, e o imperialismo, a conquista de territórios. Então, nesse ponto, nazismo e fascismo coincidem. Agora, o principal diferencial do fascismo alemão, ou seja, do nazismo, em relação ao fascismo italiano, é a questão do racismo, muito mais acentuado entre os nazistas. Um racismo baseado, primeiro, na ideia de que existe uma raça branca superior, uma raça chamada ariana, representada pelos alemães. Essa ideia foi chamada de arianismo, o arianismo. Segundo ponto do racismo alemão, que aliás é o mais famoso, o antissemitismo, o ódio em relação aos judeus. Na visão dos nazistas, os judeus formavam não uma etnia, não um grupo religioso, mas uma raça, com traços físicos próprios, particulares. Segundo ponto, na visão deles, os judeus conspiravam para dominar o mundo, para dominar a Alemanha em especial. Então era uma raça inimiga dos alemães. Na visão dos nazistas, os judeus estavam por trás do marxismo. Os judeus controlavam o movimento comunista internacional. Os judeus fizeram a Revolução Russa. Os judeus assumiram o poder por meio do partido bolchevique, do Partido Comunista. E os partidos comunistas no mundo, assim como os partidos sociais-democratas, agiam de acordo com os interesses dos judeus. Além disso, de uma forma muito contraditória, ambígua, os nazistas acreditavam também que os judeus controlavam as finanças internacionais, em especial os grandes bancos dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. Então, por meio do capital financeiro e por meio do movimento comunista, os judeus planejavam dominar o mundo. E foram os principais responsáveis pela derrota da Alemanha e pela humilhação da Alemanha na guerra. Então, esse ódio em relação aos judeus virou um elemento central no pensamento nazista. Agora, esse racismo também foi dirigido contra outras minorias, ciganos, negros. A população negra na Alemanha na época era muito pequena, mas eles também eram alvo do racismo. E homossexuais. Nesse caso, seria nem exatamente um racismo, né? Porque, obviamente, o homossexual não era considerado uma raça. Mas é porque, na visão nazista, era necessário purificar a raça alemã, eliminando, a raça ariana na Alemanha, né? Eliminando os elementos que contaminavam essa raça alemã. Então, por exemplo, havia um ideal de eugenia que defende a eliminação de pessoas que nascessem com deficiência física ou mental. Não uma pessoa que adquiriu uma deficiência física, mas nasceu com uma deficiência física ou mental. Porque na visão dos nazistas, essa pessoa poderia gerar filhos também com deficiência. Ora, na ótica do nazismo, o homossexualismo era uma deficiência. Então os homossexuais tinham que ser eliminados também. Então eles foram duramente perseguidos pelos nazistas. Então esse é o grosso, né, é o ponto essencial da doutrina nazista.
Como a gente viu no caso do fascismo, o nazismo virou um movimento com um partido político, virou um movimento de massas e acabou virando um regime. Agora, esse movimento e esse regime, eles foram baseados nessas ideias. Ok? Bom, tendo isso então como ponto introdutório, vamos tentar entender como é que se deu a ascensão do nazismo na Alemanha, a formação e ascensão do nazismo. O ponto de partida é a Revolução Alemã. Uma revolução que estourou no final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, e foi concluída em 1919. A Revolução Alemã foi uma revolução republicana contra a monarquia alemã e democrática. A base social da revolução foi a classe operária, foi uma revolução operária, que resultou na derrubada da monarquia. Mas a revolução ela foi acompanhada por uma disputa pelo poder entre grupos rivais da esquerda marxista, os sociais-democratas, de linha mais moderada, defensores de reformas, e os comunistas, de linha mais radical, defensores de uma revolução socialista. No final, os sociais-democratas venceram, apoiados pela maior parte da direita alemã e do exército, que temiam uma vitória comunista nessa revolução. Na visão desses grupos da direita e do exército, dos males, o menor. Era preferível um governo democrático, né, social-democrata, do que um governo, uma ditadura comunista, um governo socialista controlado pelos comunistas. E o resultado da Revolução foi a criação de uma república chamada República de Weimar, uma democracia liberal. O nazismo ele cresce sobre essa República de Weimar e destrói essa república, como nós vamos ver. Por que estourou a Revolução na Alemanha? A Revolução foi um dos exemplos de revoluções geradas pela Primeira Guerra Mundial, pela crise gerada pela Primeira Guerra Mundial, crise econômica, crise militar, crise política. No caso da Alemanha, crise econômica traduzida na escassez de matéria-prima, na escassez de alimentos, gerando inflação, gerando fome. Uma crise militar. A Alemanha, como a gente viu no início de 1918, estava vencendo a guerra, porque havia derrotado a Rússia. Só que logo em seguida ela perdeu a guerra para a Grã-Bretanha, para a França e para os Estados Unidos, lá na frente ocidental. Então aquela ofensiva alemã contra a França, que os alemães esperavam vencer, acabou fracassando e os aliados contra-atacaram e passaram a avançar sobre os territórios franceses e belgas ocupados pelos alemães. Aquilo causou uma crise política, a monarquia do Kaiser, do imperador Guilherme II, perdeu credibilidade, perdeu sustentação e ficou enfraquecida. Além disso, havia a influência da Revolução Russa de 17, que estimulou a radicalização de parte da esquerda da Alemanha e do movimento operário naquele país, do movimento operário alemão. O que é que a gente pode destacar da Revolução Alemã? Bom, ela começou então, como eu falei, ainda na guerra, final da guerra, 1918. Começou com um motim dos marinheiros da Marinha de Guerra Alemã, da Marinha Imperial, no final de outubro, no dia 28 de outubro. Os marinheiros recusaram cumprir ordens do almirantado de participar de uma missão suicida, enviando os navios de guerra da Alemanha para uma batalha final contra a Grã-Bretanha, uma batalha que o próprio almirantado sabia que estaria perdida, né? Mas eles queriam lavar a honra e perder a guerra lutando, né, numa batalha final, mesmo perdendo essa batalha. Os marinheiros recusaram obedecer a essas ordens e fizeram um motim, uma revolta, assumiram o controle dos navios. A revolta dos marinheiros estimulou uma revolta operária. Em novembro, a Alemanha ficou mergulhada numa greve geral, em várias cidades, revoltas operárias, sovietes, aqueles conselhos revolucionários de operários foram criados na Alemanha, a exemplo daqueles sovietes criados na Rússia, né, no ano anterior. Nesse quadro, o Kaiser Guilherme II fugiu, a monarquia, ele fugiu para a Holanda, a monarquia caiu e foi criado um governo provisório do SPD. O SPD é a sigla alemã para o Partido Social Democrata, um partido socialista, um partido marxista, um partido operário, mas de linha reformista, que achava que o socialismo seria construído a longo prazo, gradualmente, por meio de reformas no capitalismo, instituindo primeiro um regime democrático, com ampla liberdade, né, garantindo direitos aos trabalhadores, e só num futuro incerto construir o socialismo. Esse governo provisório foi presidido por Friedrich Ebert, o líder do SPD. 2 dias depois, no dia 11 de novembro,
esse governo provisório se rendeu, reconheceu que a Alemanha havia perdido a guerra. Era o fim da Primeira Guerra Mundial, mas como nós vimos, a Alemanha se rende sem ter sido invadida. E para os nacionalistas alemães mais radicais, aquilo foi um absurdo. Na visão deles, a Alemanha deveria ter continuado a lutar até o final. A Alemanha poderia ter vencido a guerra, ter dado uma virada na guerra. Então, na visão deles, o governo provisório social-democrata traiu os alemães, dando uma facada nas costas do exército ao se render no momento em que a Alemanha poderia ter vencido o conflito ou ter dado uma virada na guerra. Detalhe importante, o Ebert era de uma família de judeus, o Partido Social-Democrata era marxista, e na visão daqueles antissemitas, né, radicais, que associavam o marxismo com os judeus, ali era um prato cheio. Para eles era um exemplo de uma conspiração dos judeus para tirar a Alemanha da guerra e impedir que ela vencesse o conflito. No final de dezembro, na verdade no final do ano de 1918, um grupo mais radical do Partido Social Democrata, que havia rompido com o Partido Social Democrata, um grupo conhecido como espartaquistas, esse grupo fundou o Partido Comunista Alemão, a sigla KPD. E entre os líderes desse grupo se destacou a Rosa Luxemburgo, a maior revolucionária da história. Aqui vocês têm uma imagem do Ebert, que assumiu o governo provisório na Alemanha, social-democrata, e aqui a Rosa Luxemburgo, que fazia oposição ao governo provisório, né, era de linha mais radical, de linha comunista. De fato, essa divisão da esquerda, em janeiro de 19, resultou na insurreição espartaquista, uma tentativa de revolução comunista, a revolução feita pelo KPD, pelo Partido Comunista Alemão, contra o governo provisório. Só que a revolução fracassou. A guerra havia terminado, o exército tinha retornado para casa, o exército apoiou o governo provisório, então o governo e o exército, também com o apoio de uma milícia de paramilitares nacionalistas, conhecidos como os Freikorps, esses grupos, o governo, o exército e o Freikorps, reprimiram a Revolução Comunista. E Rosa Luxemburgo foi morta. Com isso, a Revolução fracassa. E o governo provisório sobrevive com o apoio do exército. Essa milícia Freikorps foi uma das origens da milícia nazista. No dia 19 de janeiro foram realizadas eleições livres, democráticas para a Assembleia Constituinte. O Partido Comunista, que não reconhecia o novo regime, não quis participar. O SPD venceu as eleições. Os partidos da direita democrática, liberais, também tiveram um bom resultado eleitoral. No início de fevereiro, a Assembleia Constituinte se reuniu na cidade de Weimar, porque Berlim, a capital, estava marcada pelo tumulto, né, pela violência política, então eles acharam melhor colocar a Assembleia Constituinte numa outra cidade, cidade de Weimar. E em fevereiro também, o Ebert foi confirmado presidente constitucional da Alemanha pela Assembleia Constituinte. Antes ele era governante provisório, agora virou o presidente constitucional. Foi aí que o governo dele assinou o Tratado de Versalhes, para os nacionalistas, um outro absurdo. E a Constituição foi aprovada em Weimar, em julho, né, recebeu o nome de Constituição de Weimar. Com a aprovação dessa Constituição, a Revolução Alemã acabou. E a Alemanha entra numa fase conhecida como República de Weimar, uma república democrática, liberal, parlamentar. O presidente era o chefe de Estado, eleito diretamente pelo povo, e o presidente escolheu o primeiro-ministro, conhecido também como chanceler, que era o chefe de governo. Queria governar com apoio, dependendo do apoio do parlamento, o apoio do Reichstag. Os principais defensores da República eram o SPD, os sociais-democratas, os liberais. Foram eles que criaram, de fato, a República. Essa República teve um apoio limitado da direita, dos conservadores e nacionalistas e do exército. Para esses grupos, a República era um regime temporário, que deveria ser substituída, né, o regime deveria ser substituído pela restauração da monarquia, na primeira oportunidade, ou por um governo autoritário direitista. Eu acho que eu completei 15 minutos aqui de gravação. Eu vou fazer uma pausa, eu continuo logo na outra filmagem, senão vai ficar muito pesado para eu carregar e vai demorar, ok? Então vou parar aqui e já volto. Tchau, tchau.